Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa 15ª aula de Química. Ainda estamos trabalhando o conteúdo de funções inorgânicas, mais precisamente sobre a teoria de Arrhenius. Na aula de hoje, faremos alguns exercícios de fixação. É importante que vocês copiem cada uma das questões e tentem responder. Na sequência, nós faremos passo a passo a resolução de cada um desses exercícios. Temos aí a primeira questão, a segunda questão para vocês. Todas são questões fáceis, tranquilas, com base no conteúdo que nós vimos sobre as funções inorgânicas. Vamos para a terceira questão. Ao longo das nossas aulas, trabalhamos o conceito de ácido, de base e também de reações de neutralização ácido-base. Vamos para a quarta questão. É muito importante vocês tentarem, por conta própria, responder cada um desses exercícios. Quinta questão na tela. Vamos para a sexta questão. Uma questão da UES de 2010.2. E para finalizar, vamos para a sétima questão. Uma questão da UES de 2014.1. Essa questão tem as alternativas. Perceba que são 4 opções. Uma questão de múltipla escolha. Bom, pessoal, daqui a pouco nós voltaremos com a correção. Até já! Agora nós vamos para a correção. Primeira questão. Sobre a reação equacionada abaixo, assinale a alternativa incorreta. Então, devemos marcar a alternativa que está em desacordo com o conceito de funções inorgânicas. Aqui eu tenho a reação de neutralização entre um ácido e uma base. A base aqui é hidróxido de sódio ou soda cáustica. E o ácido é o ácido sulfúrico. Aqui, no primeiro lado da equação, nós temos os reagentes, antes da seta. Depois da seta, nós temos os produtos, um sal e água. Esse sal aqui é o sulfato de sódio, com 2 moléculas de água. Perceba que o número dos coeficientes está equacionado, pois essa reação foi devidamente balanceada. Então, vamos verificar os coeficientes. 2 mais 1, 3. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Então, eu tenho 3 coeficientes nos reagentes e 3 coeficientes nos produtos. Vamos marcar a alternativa incorreta. A. Ocorre neutralização das propriedades do ácido e da base? Sim, ocorre uma neutralização total, pois a quantidade de coeficientes nos produtos é igual à quantidade de coeficientes nos reagentes. A alternativa A está correta, a gente não marca, devemos marcar a alternativa incorreta. B. Há a formação de um sal neutro? Sim, esse sal aqui é o sulfato de sódio. Está devidamente neutralizado, pois eu tenho o sódio sendo um cátion monovalente que multiplica 2 vezes, ou seja, 2 cargas positivas. E o SO4 é um ânion bivalente, ou seja, a sua carga é SO4 2-. Então, mais 2 com menos 2 dá 0. Então, está neutralizado. Não marcamos o item B, pois está correto. C. É chamada de reação de ionização. Vamos lá. Essa reação aqui é chamada de ionização? Repare que eu tenho a reação entre uma base e um ácido, produzindo sal e água. O nome desta reação é neutralização ácido-base e não ionização. Portanto, a gente marca a alternativa C, pois o item C está incorreto. O que diz o item D? Um dos reagentes é o hidróxido de sódio, a soda cáustica. Daqui, ó. Um dos reagentes é
o NaOH, soda cáustica. A soma dos coeficientes do balanceamento da equação é igual a 6. E é verdade, né? Nós já fizemos a soma dos coeficientes. Então, o item D e E também estão corretos. Então, alternativa incorreta, o item C. Marca o item C. Vamos para a segunda questão. Os compostos abaixo são, respectivamente, vamos analisar cada um desses compostos. Esse primeiro composto aqui, AgNO3, nitrato de prata. Isso é um sal. Esse segundo composto, NH4OH. Esse composto tem a hidroxila OH e o amônio NH4. Portanto, isso é uma base. Hidróxido de amônio, tá bom? É uma base. E o terceiro composto, HClO4. Isso é um ácido. Ácido que contém oxigênio é oxiácido. Portanto, ácido perclórico. Então, vamos marcar a sequência correta com relação a estas substâncias. Aqui eu tenho um sal, aqui uma base e um ácido. Então, nós marcamos a alternativa C. Sal, base e ácido. Vamos para a terceira questão. O salitre do Chile, NaNO3, utilizado como fertilizante, pertence à função... Essa questão é muito simples, né? Eu tenho um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Então, isso aqui é um sal. Nitrato de sódio. Se é um sal, então a resposta correta, a alternativa A. Vamos para a quarta questão. O líquido de Daquin, utilizado como antisséptico, é uma solução diluída de NaCl, ou seja, é uma questão muito simples, né? Isso aqui é um sal originado a partir da reação de neutralização entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, ou simplesmente ácido muriático e soda cáustica, que vai formar cloreto de sódio. Então, esse é o nome do sal, cloreto de sódio, o mais comum e mais famoso. Então, a gente marca a alternativa C. Vamos para a quinta questão. Os 4 tipos principais de funções inorgânicas são ácido, base, sal e óxido. É comum a classificação dessas funções pelo tipo de íons que se formam quando o composto é dissolvido em água, de acordo com a teoria de Arrhenius, como a gente sabe. Observe os compostos listados a seguir. O composto 1, NH4OH, isso é uma base. Hidróxido de amônio. O composto 2 é um ácido, H3PO4, ácido fosfórico. O composto 3, CaPO4,2, fosfato de cálcio. Isso é um sal. E o composto 4 tem a hidroxila. Então, hidróxido de cálcio. Sobre os compostos acima, assinale a afirmação correta. A. O composto 1 é uma base formada pela ionização do gás amoníaco NH3 em água. Uma base não sofre ionização, e sim dissociação. Toda base de Arrhenius sofre dissociação em meio aquoso e não ionização. Por isso, a alternativa A está incorreta. B. O composto 2 é exemplo de óxido. Vamos ver se o composto 2 é exemplo de óxido. Isso aqui não é um óxido, é um ácido.
ácido fosfórico. Não é um óxido. A alternativa B está incorreta. Vamos para o item D. A reação de dissociação do composto 2 é H3PO4 mais 3H2O. Isso aqui são os reagentes que vão produzir o ânion PO4 3- mais o hidrônio 3H3O+, 3 moléculas de hidrônio. Essa afirmação está incorreta, pois essa reação de ácido fosfórico em água não sofre dissociação, mas sim ionização. Então, ácido adicionado em meio aquoso sofre ionização e não dissociação, segundo a teoria de Arrhenius. Portanto, nós devemos marcar a alternativa C. O composto 3 é um sal que pode ser obtido a partir dos compostos 2 e 4. Vamos verificar os compostos 2 e 4. Ácido fosfórico, um ácido, vai reagir com uma base, hidróxido de cálcio. Reação de neutralização ácido-base vai produzir sal mais água. Então, ácido fosfórico reagindo com hidróxido de cálcio vai produzir um sal e água. O sal produzido a partir da reação de neutralização será fosfato de cálcio. Como você percebe, a alternativa C está correta. Então, marcamos a alternativa C. Vamos para a sexta questão. Por causa de soluções tampões, também chamadas de tamponantes, vacas dão mais leite e nós respiramos melhor. Vocês sabem por quê, né? As vacas liberam o gás metano na atmosfera. O tamponante representa uma categoria de compostos químicos. Um deles aparece no nosso corpo. É uma mistura derivada de gás carbônico e bicarbonato de sódio, que facilita o fluxo de oxigênio no organismo. Assinale a alternativa em que o par de substâncias produz esta solução tampão. Então a gente tem que marcar a alternativa que contém a originalidade das duas substâncias que estão presentes nos tamponantes e também no nosso organismo, que é justamente o gás carbônico ou dióxido de carbono e o bicarbonato de sódio. A gente vai marcar a alternativa que corresponde a essas duas substâncias. Vamos analisar as alternativas. O item A, NaHCO3. Este é o bicarbonato de sódio. Então ele corresponde a uma das substâncias que compõem os tamponantes. Porém, o Na2CO3 é o carbonato de sódio. Ele não compreende a outra substância, que é o dióxido de carbono. Por isso a gente não marca a alternativa A. O item B, H2CO3. H2CO3 é ácido carbônico. Então, a partir do ácido carbônico, nós podemos obter o dióxido de carbono. Entretanto, nós estamos precisando encontrar o outro componente do tamponante, que é o bicarbonato de sódio. E não pode ser Na2CO3, que é o carbonato de sódio. Então a gente não marca a alternativa B. O item C está dizendo que é H2CO3. Tudo bem. A partir desse ácido, que é o ácido carbônico, nós podemos obter o dióxido de carbono. Entretanto, a outra substância é NaOH, é uma base, é a soda cáustica, o hidróxido de sódio. Daí nós não podemos obter o bicarbonato de sódio, nesse caso, a partir da substância de origem, que é a base. Então, resposta correta, nós marcamos a alternativa C, que fala justamente sobre H2CO3, que é o ácido carbônico, do qual nós podemos obter o gás carbônico ou dióxido de carbono, e nós temos presente aqui a segunda substância, que é NaHCO3,
que é o bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio porque ele é um hidrogênio sal. Ele tem um hidrogênio na sua molécula, um átomo de hidrogênio na sua molécula. Portanto, como ele deriva de um diácido, que é o ácido carbônico, então ele é chamado de bicarbonato de sódio. Então, marca a alternativa C. Vamos para a sétima questão. Em julho de 2005, foram encontrados os primeiros indícios da existência do petróleo na camada pré-sal próximo a Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro. Não existem lagoas de petróleo no subsolo, contudo, existem rochas sedimentares impregnadas pelo combustível. Na escala de tempo geológico, as rochas em que o petróleo do pré-sal está impregnado formam-se antes da camada de sal que o recobre, por isso a denominação pré-sal. Espera-se que o petróleo bruto encontrado nessa camada tenha baixo teor de enxofre, para que no processo de combustão da gasolina ocorra na atmosfera pouca emissão de dióxido de enxofre. Um dos responsáveis pela chuva ácida é um gás poluente. Assinale a opção que corresponde corretamente à equação química da chuva ácida. Vamos aqui, o item A, o item B, o item C e o item D. Analisando cada uma das alternativas, nós devemos saber que para a ocorrência da chuva ácida, ou seja, a precipitação de ácido sulfúrico, é necessário que o dióxido de enxofre se combine com o oxigênio das camadas mais elevadas da atmosfera. Então, eu tenho duas moléculas de dióxido de enxofre gasoso reagindo com uma molécula de gás oxigênio, que vai produzir duas moléculas de trióxido de enxofre gasoso. Aqui nós temos os reagentes e aqui o produto, duas moléculas de trióxido de enxofre gasoso. Se a formação das nuvens acumula água, então o trióxido de enxofre gasoso vai reagir com água, com a molécula de água H2O líquido, para produzir o H2SO4 aquoso, ou seja, o ácido sulfúrico H2SO4. Portanto, uma molécula de trióxido de enxofre gasoso reagindo com uma molécula de H2O, de água líquida, vai produzir a chuva ácida, essa precipitação de ácido sulfúrico aquoso, H2SO4. Então, resposta correta, a alternativa A. Então, marca a resposta, a alternativa A. Então, pessoal, por hoje é só. Próxima aula daremos continuidade à resolução de exercícios de fixação. Nós vamos continuar a partir da questão 8. Então, eu aguardo vocês. Um abraço e até lá. Obrigado.